Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, neste dia tão especial para nós, é domingo, é o dia do Senhor, é dia de Santa Missa, tá? Não vai faltar, arranja aí alguma igreja, alguma capela, alguma comunidade, basílica, catedral, não sei, mas vai na Santa Missa. Eu vou rezar por você, peço que você também reze por mim. Vamos agora ao Evangelho. Hoje a igreja celebra o 12º domingo do tempo comum. 12º domingo do tempo comum. E vamos ao Evangelho de hoje, que você vai encontrar aí em Lucas capítulo 9, do versículo 18 até o versículo 24. Lucas capítulo 9, do versículo 18 até o versículo 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus estava em oração. Jesus estava em oração. O Evangelho começa dizendo isso. É muito importante. Tudo na nossa vida, se nós somos seguidores de Jesus, que é o nosso mestre, a gente precisa aprender com o mestre. Tempo comum é o tempo de amadurecimento da nossa fé. A gente usa a cor verde, sinal de esperança, mas também sinal de algo que está amadurecendo. Então, esse tempo comum é o tempo da gente aprender a ser discípulo. Então, os discípulos estavam ali com Jesus, Jesus estava em oração. Tudo que a gente for fazer na nossa vida, primeira coisa, reze. Isso é vontade de Deus, é por aqui que eu tenho que ir. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, peça a Deus inteligência para saber como é que você vai agir e reagir diante dessa situação. E aí, Jesus então fala para os discípulos, pergunta, faz uma pergunta: o que estão dizendo de mim aí? Fazer aqui uma pesquisa. Jesus já estava bem conhecido, o que mostra o texto, e eles disseram: dizem que tu é João Batista que voltou, um dos profetas, dizem que é Elias, sempre coisa boa, ok? Mas não era o real, não era o correto, Às vezes as pessoas podem até dizer coisas boas da gente, mas será que isso corresponde mesmo? E aí Pedro, iluminado por Deus, ele diz certamente, certeira, a resposta de Pedro: tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias esperado. Ele acertou em cheio, E Jesus elogia isso e diz: Pedro, tu está dizendo isso, mas não é por ti mesmo não, viu? Foi meu Pai que te revelou isso. Pedro acertou em cheio. Depois de alguns minutinhos errou tudo, Porque quando Jesus disse que ia sofrer, que ia ser perseguido, ia ser preso, ia morrer, aí Pedro disse: isso não vai acontecer contigo, que história é essa? Para com isso. A gente não quer um Messias desse jeito, não. Jesus chama Pedro de Satanás. Pedro é pedra de fundamento, porque acerta, e é pedra de tropeço agora porque erra. Mas o mais interessante do Evangelho de hoje, primeiramente, é saber quem é Jesus. Quem é Jesus na minha vida? Ele é o meu coach, ele é o meu psicólogo, ele é o meu curandeiro, ele é o meu
passatempo, ele é o que para mim? É o meu fiador? Quem é Jesus para mim? Isso é muito importante. Quem é Jesus para mim? Ele é uma muleta? Ele é um paracetamolzinho que quando eu estou com dor eu vou lá e rezo e fico bem, depois eu volto só quando eu precisar de novo? Quem é Jesus para você? E a segunda parte do evangelho de hoje, Jesus dar as condições. Dar as condições. Isso é importante, presta atenção. Ei, presta atenção. Seguir Jesus não é oba-oba não, viu? Ah, vamos lá todo mundo. Ei! Seguir Jesus não é oba-oba não. Não é bagunça não. Quem quiser me seguir, quem quiser, Jesus não obriga ninguém. Ninguém. Vai quem quer. Mas se for, tem que ir para valer. E aí Jesus coloca 3 condições. Renunciar a si mesmo. É fácil? Não é. Não é. É o caminho da espiritualidade, da mortificação, morrer para si, muitas vezes. Eu estou com uma preguiça enorme, mas eu vou. Eu não quero perdoar, mas eu perdoo. Minha cabeça está toda poluída, eu estou aqui lutando para não cair em tentação. Eu vou resistir, por amor a Deus. Eu quero dizer isso, mas não vou dizer. Eu quero falar isso, mas não vou falar. Eu quero agir assim, eu quero me vingar, mas eu não vou fazer, porque o Evangelho não me permite isso. Mortificação, resignação por amor a Cristo. Acordar cedo para rezar, ir na missa, né? Me desapegar de muitas coisas para poder ajudar quem está precisando. É mortificação. Renunciar a si mesmo. Tomar a cruz de cada dia. Eu não sei qual é a sua cruz, eu sei qual é a minha. E às vezes pesa, viu? Pesa muito, né? A minha vida de sacerdotal, a minha vida de frade, tem muitas exigências. E muitas vezes, por exemplo, eu preciso ir a alguns lugares que eu nem muitas vezes estou com vontade, mas eu tenho que ir. Às vezes presidir várias missas no dia, atender as pessoas, escutar muitos problemas, sofrimentos e dores, né? Ter que ir aqui, ter que ir ali, ter que viajar, ter que preparar uma formação, um retiro, e isso e aquilo, às vezes chega a ficar rouco de tanto pregar. Tomar a cruz de cada dia e seguir Jesus. Seguir não é só ir atrás. Seguir aqui é configurar a vida dele. É ser um outro Cristo no mundo. É ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo, como diz São Paulo. Isso não é fácil. Então, meus irmãos, minhas irmãs, olha só. Ir para a igreja não é só para ficar bem. Ai, eu estou me sentindo muito bem. Senti uma coceirinha no coração. Ai, eu chorei. Outro dia eu fui pregar em um determinado grupo. Eu estava ali me preparando na sacristia. E aí chegaram algumas pessoas para fazer para tomar água, né? E a gente estava preparando uma adoração que aconteceu, ia ministrar essa adoração. Aí eu via essas pessoas conversando. Aí uma delas disse assim, ó, ai, hoje eu quero chorar. Eu olhei assim, baixei a minha cabeça, né? Fiquei pensando, às vezes as pessoas acham que ir para a missa, ir para a adoração, ir para o grupo de oração é emocionalismo, como se fé fosse sentimento. Se eu não chorar, Deus não falou, né? Se eu não repousar, Deus não falou. Se a pregação do padre não foi como eu quis, Deus não falou. Se a missa não foi daquele jeito que eu esperava, o milagre eucarístico não aconteceu, no sentido de o pão se transformou em carne, o vinho se transformou em sangue, e a gente comungou o corpo e o sangue de Cristo. Meu povo, fé não é sentimento. Para com esse negócio desse emocionalismo todo. Se Deus te der essa graça do consolo, ok, mas não quer dizer que se você não sentiu, a graça não aconteceu. Entende? Então, seguir a Jesus não é brincadeira. Se você quiser, cumpra essas 3 condições. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe.
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.